Boa tarde, colegas. Aqui é o Levi. Nós vamos falar sobre a soteriologia e a eclesiologia. A eclesiologia na Idade Média e na Reforma, características e propósitos da Igreja para os dias de hoje, relação da eclesiologia da Idade Média e a eclesiologia em nosso tempo. Aprendemos nas unidades estudadas que a soteriologia é a doutrina da salvação. A soteriologia tem sido uma das áreas mais discutidas dentro da teologia. Teólogos com vários entendimentos têm debruçado sobre o assunto e feito um debate sobre a soteriologia bíblica. Isto vem já de vários séculos. Portanto, há dentro da soteriologia várias subdivisões que tratam da salvação em seus diferentes aspectos, tais como um plano eterno, obra remidora de Deus, a expiação no sangue de Cristo, a operação da graça divina, o estado do homem em relação ao pecado, a obra do Espírito Santo e o destino final do homem, entre outros. Então, como nós vimos, a soteriologia é a doutrina da salvação. Já quanto à eclesiologia, nós aprendemos que a eclesiologia é o ramo da teologia cristã que trata a doutrina da igreja, origem, características, marcas, função, organização, forma de governo, disciplina, confessionalidade, mudanças temporais, relacionamento com o mundo, papel social da igreja, entre outros. Portanto, enquanto a soteriologia trata da doutrina da salvação, a eclesiologia trata da doutrina da igreja no seu sentido lato sensu, quer dizer, no seu sentido amplo de igreja universal. A eclesiologia da Idade Média e na Reforma. Embora muitos historiadores dominem o medievo como a Idade das Trevas, este foi um período de intensa atividade intelectual, cultural e teológica. Do ponto de vista da vida religiosa, os sacramentos serão talvez o elemento mais importante da história da Igreja medieval. Alguns estudiosos definem de seguinte maneira: Deus estabeleceu os sacramentos para serem remédio contra as feridas produzidas pelo pecado original e pelo pecado de cada um. Esse simbolismo medicinal expressa claramente o que se queria dizer. O poder para curar é derramado sobre certas substâncias, as quais assumem um caráter transcendente. A água, o pão, o vinho, o óleo, a palavra, imposições de mãos. Ou seja, no pensamento medieval, o sacramento era um sinal visível instituído por Deus para ser um remédio no qual, sob formas materiais, o poder de Deus age de maneira oculta. A vida inteira se passava sob os efeitos dos sacramentos. Entretanto, a missa situava-se acima de todos. Tratava-se do sacrifício de Cristo repetido diariamente em todas as igrejas, para efetuar a transubstanciação do pão e do vinho no sangue e no corpo de Cristo. Oficialmente, fazia parte da ceia do Senhor, mas objetivamente era a base de todos os sacramentos, pois por seu intermédio os sacerdotes exerciam o poder de produzir Deus. Como é sabido, Lutero atacou o sistema sacramental do catolicismo medieval, sustentando a autenticidade de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Santa Comunhão. Esses 2 atos possuem em comum as seguintes características. Ambos proclamam o perdão dos pecados. Não são eficazes em sua celebração, mas na fé que se tem neles. São extensões ou instâncias separadas da palavra de Deus, e assim comunicam à igreja as promessas infalíveis de Deus. Portanto, há a mais estreita relação possível entre a palavra pregada e a palavra promulgada nos sacramentos, isto é,
as palavras visíveis de Deus. Em poucas palavras, podemos afirmar que as ideias de Lutero e a consequência Reforma Protestante impactaram não apenas a igreja da época, mas todo o mundo ocidental, de forma como esta celebrava a fé cristã. Algumas de suas doutrinas ressoam na eclesiologia protestante até os dias de hoje. Lutero pregava o amor ao próximo como sendo fruto da fé nesta justificação. Boa noite, meu nome é Cineia Figueiredo. Vou estar falando um pouco da igreja no período da Idade Média. Após o fim da Idade Antiga, deu-se o início da Idade Média. A igreja tornou-se a instituição mais poderosa do século V ao século XV. Nesse período, a sociedade era marcada pelo pensamento religioso. As pessoas viviam em função dos benefícios que teriam quando morressem e fossem para o céu. Com isso, a Igreja Católica medieval conseguiu controlar todo o povo. O papel da igreja não era apenas religioso. Ela também tinha domínio político e material. Possuía muitas propriedades de terra, que era algo que demonstrava riqueza e poder. Assim, ela se distanciou da doutrina da graça. Com esse posicionamento, não era mais vista como uma igreja autêntica. Com o fim da Idade Média, deu o início do protestantismo. Ela passou a enfrentar diversas crises. Uma delas foi a perda do poder absoluto, o qual ela usufruía. Olá, meu nome é Eduardo, vou estar falando um pouco sobre a eclesiologia de nossos tempos. Essa matéria é muito importante para podermos entendermos o propósito da igreja, a missão da igreja. Antes eu tinha um entendimento que a igreja era somente o templo físico, que a igreja era somente a instituição, a congregação. A partir do momento que eu passei a fazer parte desse corpo, né, fazer parte, ser membro do corpo de Cristo, eu tive um entendimento, né, através dos ensinamentos da palavra de Deus, pude compreender que a igreja não é somente um templo físico. A igreja é o organismo vivo, né? A eclésia, que é a assembleia a qual os santos se reúnem. Então, nós podemos ser igreja no nosso colégio, nós podemos ser igreja no nosso trabalho, a qual um povo ali se reúne ali para orar, para trazer a palavra, para invocar o nome do Senhor. E o próprio Jesus ele falou no livro de Mateus capítulo 18, versículo 20, ele falou: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Então, se nós somos membros, né, se tem 2 ou 3 ali reunidos, nós somos membros desse corpo, Jesus é o cabeça. Então, a igreja ali, pode-se dizer que é uma igreja, mesmo tendo 2 ou 3 ali, Jesus ele está inserido ali nesse contexto e somos igreja ali. Então, a igreja em si, ela não está ligada literalmente em um templo, ela não está ligada literalmente numa instituição, numa organização. A igreja é um organismo vivo e nós fazemos parte, né, desse corpo, desse membro, a qual está espalhado, né, uma igreja visível e igreja invisível, que está espalhado, né, sobre a face da terra. Então nós precisamos compreender, entender, né, qual o propósito da igreja, qual o objetivo da igreja de Cristo. E diante das literaturas, diante daquilo que foi nos proposto a ler, né, eu achei muito interessante, né, segundo o escritor, ele vai retratar sobre a igreja ter uma missão para com Deus, e a igreja ter uma missão para consigo mesmo, e a igreja ter uma missão para com o mundo. Nós temos essa responsabilidade, né, de sujeitar a Deus, ou seja, é chegada a nós ao reino dos céus.
mas será que nós estamos dispostos a sujeitarmos à vontade de Deus, né? Temos também um compromisso, né, com o corpo de Cristo, né, por fazermos parte desse corpo. E o apóstolo Paulo ele vai falar muito em questão disso: se um membro se machuca, né, todo o corpo se adoece, então todo o corpo se compadece. Então existe uma ligação, né, em relação a esse corpo. Também existe essa questão da igreja estar inserida na sociedade, ou seja, a igreja ela tem um papel, ou seja, a igreja tem um papel para com o sistema, para com o mundo, porque Jesus ele vai falar para os seus discípulos que nós somos o sal da terra. Então o sal ele vai trazer gosto, né, aquilo que não tem sabor. E Jesus também vai falar que vós sois a luz do mundo. Então a luz ela vai trazer, iluminar aqueles que estão nas trevas, na escuridão. Então a igreja ela tem um papel e precisamos compreender esse papel diante da sociedade a qual nós vivemos. E infelizmente hoje, no tempo ao qual nós vivemos, esse tempo de modernidade, a igreja parece que tem retrocedido, né, em questões, né, como a igreja medieval, a qual deixou-se levar pelo glamour, pela riqueza, pelo poder, em questão de grandes templos, de grandes coisas, e se esquecia da sociedade, ali, das pessoas que precisavam ali de um auxílio, né? E se voltando mais para a instituição. E sabemos que o mais importante não é a instituição, não é o templo físico, ao qual Jesus ali muito criticou aqueles sacerdotes, muito criticou aqueles homens, porque valorizava mais o templo, valorizava mais a instituição do que as pessoas, não davam valor às pessoas. E Jesus ele veio trazendo ali uma palavra, uma mensagem de amor, uma mensagem para as classes menos desfavorecidas, as classes que eram esquecidas ali para aquele sistema religioso. Então hoje, infelizmente, muitos pregadores, muitos pastores, não do modo geral, mas muito têm se corrompido por causa da avareza, por causa desse amor ao dinheiro, à fama, e tem se esquecido do princípio e da missão da igreja. Então nós precisamos voltar, né? A igreja ela precisa voltar a esses princípios, essa missão, esse papel que nós precisamos compreender a cada dia mais para poder fazer o ID de Jesus. Características e propósitos da igreja para os dias de hoje. No decorrer do tempo, desde o seu nascimento até a atualidade, muitas mudanças ocorreram. E com isso, houve uma flexibilidade das estruturas da igreja e uma adaptação perante essas mudanças. O que foi adequado no passado, hoje pode ser insuficiente. Para Karl Barth, a igreja é uma comunidade que se forma como resposta à proclamação da palavra de Deus. A igreja deve proclamar as boas novas de Cristo, sendo assim suas testemunhas na sociedade. Para Barth, a igreja não é uma extensão de Cristo, mas está unida a Cristo, sendo chamada e comissionada por ele para o serviço no mundo. Já para Leonardo Boff, a pessoa e a obra são inseparáveis do Cristo ressurreto, ou seja, a igreja elas têm que estar em todo o tempo alinhada com Cristo. A igreja, desde sempre, é chamada para proclamar Jesus de Nazaré, não apenas com palavras, mas sim acompanhadas de ações que demonstrem o amor transformador ensinado por ele, se fazendo presente nas demandas e necessidades vivenciadas pela sociedade na qual a igreja está inserida. A igreja deve participar constantemente das necessidades do povo. A igreja não pode ser omissa no que diz respeito aos acontecimentos sociais, porque Cristo, ele veio, além de alimentar a sociedade com palavras e ensinamentos para com o Pai, mas também de atitudes práticas. Olá, eu sou o Wagner. Vamos estar concluindo a nossa atividade. Vamos estar falando sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. Ela precisa estar fundamentada e ancorada em Cristo, pela operação do Espírito Santo, assim conforme o texto sagrado. O vento assopra onde quer e ouve sua voz,
mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, gerando com isso uma fé genuína, e deste modo constitui a Igreja como um corpo de Cristo. A Igreja é chamada a ser um só corpo em Cristo. Por tal motivo, fazia sentido as reformas. Para os reformadores, a Igreja de sua época havia perdido a noção da doutrina da graça, pois estavam distantes da ação do Espírito Santo. Além disso, destaca-se a importância do Concílio Vaticano II, que representa um marco na história do cristianismo. Abrindo um parêntese, em 11 de outubro deste ano, completou-se 60 anos deste evento, pois ele foi em 1962, com seu término em 8 de dezembro de 1965. O concílio trouxe uma nova ideia de visão dogmática para uma concepção hermenêutica da Igreja, que se deu pela substituição da ortodoxia. Logo, a Igreja é capaz de dialogar com a pluralidade e com a cultura de outras religiões. Destaca-se com isso que todos os cristãos são chamados a unir-se a Deus, desenvolver a perfeita santidade. Na Igreja de hoje, todos são chamados no seu Evangelho a testemunhar na vida Cristo, que começa em nós, estudantes de teologia, esse testemunho em Cristo.